Bom dia, meninas. Que Deus abençoe a vida de cada uma, não só a sua vida, mas de toda a sua família. Que o seu lar seja uma referência na sua rua, em nome de Jesus, amém? Queridas, hoje nós vamos estar ainda falando sobre discipulado, porque essa revista a qual estamos estudando fala o tempo todo sobre discipulado, não é? E hoje, na lição de número 4, tem como tema a trágica história de uma geração que não foi discipulada. Bom, querida, diante de tudo que nós já falamos sobre o discipulado, certamente você já entendeu que o discipulado, ele trata do processo onde Deus se revela lentamente e nos faz compreender que é preciso um caminho novo para nos tornarmos semelhantes ao Mestre. Oh, que coisa linda! E através de quê? Como assim, Vera? Sim, por intermédio da oração, da leitura da palavra e do jejum, como outras práticas, né? Que devem ser praticados habitualmente. O que eu quero dizer com habitualmente? É diariamente leitura da palavra e oração. O jejum você não precisa fazer diariamente, mas a leitura da palavra e a oração você precisa fazer diariamente. Amém? Então é um hábito na nossa vida. É preciso caminhar à luz da palavra, né? À luz da palavra do Senhor, pois ninguém pode preparar outra pessoa no conhecimento de Deus se não for dirigido pelo Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, você precisa realmente cultivá-lo ele em você. E através de quê? Do conhecimento da palavra e da busca dele em oração, certo? É claro que você também precisa adorar, é claro que você também precisa louvar, não é? Mas a prática da leitura da palavra e da oração, você não tem como fugir disso, ok? Por quê? Porque a oração nos leva à intimidade com Deus, não é? E a leitura da palavra nos leva ao conhecimento de Deus. Então, nós não podemos nos afastar desse compromisso, né? De estar lendo a palavra de Deus, meditando nela e orando sempre, sem cessar. Então, no nosso dia a dia, ou no dia a dia de um discípulo e discípula, sempre aparecerá situações de conflito, certo? Daí a necessidade do conhecimento da palavra de Deus. Porque quando nós vencemos as nossas lutas, os nossos conflitos, é através da palavra de Deus. Quando eu começo a declarar a palavra de Deus, eu vou sendo cheia da presença de Deus, eu vou recebendo autoridade, não é? Os dons do Espírito, não é? Eu vou tendo discernimento daquilo que eu preciso fazer, Deus vai se revelando a nós, nos dando estratégias para aquela guerra, não é verdade? Mas isso é quando eu tenho o quê? Intimidade com esse Deus maravilhoso. É quando eu estudo essa palavra para entender que eu vou me tornando cada vez mais semelhantes ao Senhor e que Ele cada vez mais vai derramar sobre a minha vida, sobre a sua vida, unção, a unção que despedaça todo jugo, certo, queridas? Então, o povo de Israel, ele foi muito desobediente. Não é? Foi desobediente a quem? Aos homens? Não, foi desobediente a Deus. Eles estavam frequentemente em pecado, esquecendo as suas responsabilidades espirituais e morais. Então, por isso, o Senhor alertava o povo dizendo:
Tenha cuidado, não esqueçam. O Senhor que os tirou do Egito. Eita, Jesus! Da terra da escravidão. Então o Senhor os alertava, né? Através dos seus servos, mas não adiantava não. O povo queria mesmo era ter algo mais material, mais substancial. Então o que eles queriam? Eles queriam ver, então eles criavam imagens para adorar as imagens, não é? Eles começavam a rejeitar o Senhor também em palavras, murmurando, não é assim? Então eles acabaram por sofrer por essa desobediência, a ponto de ir até mesmo para um cativeiro, o cativeiro babilônico, você lembra disso. Então, pela falta do discipulado, a geração pós-morte de Josué, o povo esqueceu do Senhor. E aí eles se envolveram com a idolatria e a apostasia. Praticaram as piores imoralidades. Então, eles negligenciaram a vida espiritual e moral. E isso é mortal. Sabe por quê, queridos? O pecado, a palavra nos diz, nos traz a morte. Não é? Aí você muitas vezes pode estar pensando, nada, fulano peca, Beltrano peca, está vivo. Filhinha, mas é a morte espiritual. Nem sempre está se falando da morte física, mas a morte espiritual, que é horrível, porque isso gera tantos outros problemas, não é? Enfermidades, porque o inimigo vai tomando conta da situação. Então, nós precisamos ser muito cautelosas, sabe? No tocante a esse afastamento, a essa apostasia, porque ninguém pode viver negligenciando eternamente aquilo que o Senhor nos ensinou. Ninguém pode viver eternamente no pecado sem que a fatura não chegue. A fatura chega, não é? E aí pagar esse preço muitas vezes pode ser um preço muito alto. Então, o antídoto contra essa negligência é a fé bíblica. É assim que você vai combater essa negligência, com a fé bíblica. E para crescer na fé, é preciso o quê? Vigilância. Eu preciso vigiar para que eu não venha cair, não é? Toda pessoa que busca o discipulado como estilo de vida deve encontrar sua vocação. Para que o Senhor me chamou? Qual é o meu talento? Para que eu sirvo? Para que eu posso? O que eu posso fazer para o reino de Deus? Eu preciso saber disso. Eu não posso viver indo para a igreja sem nenhuma função nela. Eu preciso fazer parte desse corpo e fazer parte ativa. Eu preciso ser ativa nesse corpo, não é? Então eu preciso buscar um caminho para descobrir qual é o meu chamado, certo? Para encontrar o meu lugar, que com certeza é único. Deus confiou a mim determinado talento e eu preciso desenvolver esse talento dentro do reino de Deus, assim como vocês, não é? Bom, então a forma de um discipulador se comportar frente a seus discípulos é muito importante, pois nós somos, assim, exemplos, não é? Diante dos nossos discípulos. Então, eles precisam olhar para a gente e ver Jesus, e ver o Espírito Santo nos transformando a cada dia, não é? Então, o meu comportamento
frente aos meus discípulos deve ser um comportamento que chame a atenção deles para que eles queiram ser semelhantes. Não vamos dizer igual, porque ninguém é igual a ninguém, mas nós precisamos ser, pelo menos, semelhantes àquele, como disse Paulo, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, Paulo se via como um imitador de Cristo, e aquele que ele discipulava, ele também queria que fossem imitadores dele, porque se estivesse imitando a ele, estaria imitando também a Jesus, uma vez que ele era um imitador de Cristo. Certo? Então é isso, os nossos discípulos têm que olhar para nós e falar: poxa, eu queria ser parecido com a Vera, porque a Vera tem essas características que me chamam a atenção. Poxa, eu acho que ele é para mim. É claro que não vai ser igual. Por quê? Porque o Senhor, ele tem um talento para cada um de nós, né? Alguns louvam, outros oram, outros ministram a palavra, não é? Outros só têm o dom para discipular, mas não têm dom para cantar, não tem dom para tocar, não é? Então, mas dentro daquilo que o Senhor coloca em nossas mãos como responsabilidade, nós precisamos atrair outras pessoas, certo? Então, o que nós não podemos é desenvolver nos nossos discípulos o caminho da apostasia, certo? E o que é, Vera, a apostasia? É o abandono de forma premeditada e consciente da fé. Isso é apostasia. É você abandonar a fé. Então, a geração que se esquecer de Deus e violar sua aliança como pessoas infiéis, pagará um alto preço. E é esse preço que eu e você não queremos pagar, certo? Queridas, não é que nós vivemos embaixo de ameaça, mas tudo aquilo que a gente faz há uma consequência. Seja coisa boa ou seja ruim, há uma consequência. Ou seja, se você planta amor, qual é a consequência? Você vai receber amor. Se você planta o desprezo, você vai receber o quê? O desprezo, consequência daquilo que você plantou, certo? Então, quando você peca, é a mesma coisa. Você vai sofrer as consequências desse pecado, entende? Por exemplo, uma pessoa que passou a vida inteira bebendo, alcoolizado. Um dia ele vai ter um problema de saúde referente a essa situação da bebida. Não é verdade? Uma pessoa que fumou anos e anos, desde novinho, começou a fumar. Um dia, essa fatura vai chegar, não é? Vai desenvolver uma patologia, não é? Ou seja, uma doença referente a essa ação que foi aí, que durou anos e anos da vida. Não é verdade? Então, tudo há uma consequência. Sempre será assim, certo? Então, por isso, cada geração tem como responsabilidade transmitir a palavra de Deus para a próxima geração. Então, por exemplo, eu vou transmitir para minha geração, não é? Para a geração atual, eu vou transmitir os ensinamentos, aquilo que eu aprendi. Quando eu me for, que os meus filhos tomem também essa mesma atitude, não é? De passar para a geração que eles estão vivendo a palavra do Senhor, os ensinamentos da palavra do Senhor. Não é assim? Então, nós precisamos transmitir a palavra de Deus para a geração seguinte, conforme a vontade de Deus. Você e eu temos o compromisso de passarmos para nossos filhos a orientação da palavra de Deus,
pois os filhos aprendem daquilo que eles vivenciam. Então, veja bem, se eu estou na minha casa orando, lendo a palavra, estudando, preparando uma aula, ou preparando a liturgia para o culto no dia seguinte, ou se eu estou aqui sentada, esse cantinho aqui é o cantinho que eu gosto, é o cantinho aqui sagrado, né? Eu estou aqui sentada, preparando a ministração de uma palavra, estou ouvindo louvores, estou ouvindo pregações, os meus filhos estão me observando, não é verdade? Eu estou deixando alguma mensagem, mesmo sem falar. Eu estou deixando algum legado na vida deles. Entende o que é? Então, eu preciso testemunhar para os meus, para que os meus, vivenciando isto, venham aprender também para no futuro eles estarem fazendo o mesmo, ou até melhor ainda, não é? Então, a nossa revista, no final da lição, destaca alguns líderes que não discipularam a sua geração e, consequentemente, essa geração repete a falta de discipulado na geração seguinte. Então, vamos lá? Eu vou ler aqui só um pedacinho. Diz assim: observe o que diz Juízes, capítulo 2, versículo 10. Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Isso significa que eles não tinham tido nenhuma experiência direta com os atos do Senhor, ou seja, eles não tiveram experiência nenhuma com o Senhor. Com efeito, nenhuma geração do povo de Deus pode sustentar por muito tempo a sua vitalidade somente na força de antigas tradições. Ou seja, os meus filhos estão vendo a minha atitude, né, o meu comportamento. E aí, quando eu me for, não é? E for para a glória em nome de Jesus, quando eu me for, eles não vão ser sustentados simplesmente pelo que eles viram de mim. Eles precisam ter também experiências com Deus. O que eles viram em mim pode ser um trampolim para que eles venham crescer na busca do Senhor para a vida deles, não é? E nessa busca, eles vão ter experiências com o Senhor. É isso que o parágrafo está dizendo. Então, em síntese, o contexto de Juízes 2 destaca 4 fatos que provocam a ira de Deus: fazer o que é mal aos olhos do Senhor, abandonar ao Senhor, adorar outros deuses, prostrar-se perante outros deuses. Então, são coisas que o Senhor, nosso Deus, fica irado quando um servo seu, não é? Vira as costas para ele para abandonar o Senhor e para adorar a outros deuses, como se prostrar perante outros deuses. Muitos não conseguem esperar o tempo de Deus na solução de um problema, sabe? E sim, se encantam porque o inimigo é sujo e tem as artimanhas, não é? Para poder pescar a vida para levar para o inferno. Então ele sabe exatamente aquilo que vai fazer para atrair a vida daqueles que estão titubeando
na presença do Senhor, porque não conseguem esperar pela resposta divina. E aí essas pessoas acabam caindo na fé, não é? E entram e começam a fazer exatamente isso que ira o Senhor, não é? Esses quatro fatos que eu acabei de ler. Eles fazem o que é mal, diante que é o pecado, não é? Eles pecam, e aí que esse pecado pode ser desenvolvido de várias formas, não é? E não preciso eu citar, pode passar a beber, a se drogar, pode passar a fumar, pode passar a práticas sexuais, não é? Pesadas, enfim, uma série de pecados que eu não preciso estar citando aqui, mas que desagrada aos olhos de Deus, e aí eles acabam nessa prática, eles acabam abandonando o Senhor e passam a adorar outros deuses, não é? E aí se prostram, uma vez que está adorando aos outros deuses, se prostram a outros deuses. Quantas pessoas que a gente vê que sempre foi à igreja, que sempre buscou a presença de Deus, trabalhava na obra de Deus, mas por algum motivo caiu na fé e aí passou para uma outra religião. Começou então a adorar outros deuses, né? Isso tudo ira ao Senhor, e eu quero dizer para você que nós precisamos de fato buscar muito da presença do Senhor, porque pode acontecer com qualquer um de nós. Nós não estamos livres de cair na tentação, né? Você vê que o Pai Nosso fala sobre isso, né? Nós pedimos ao Senhor que não nos deixe cair em tentação. Por quê? Então nós estamos dizendo que a oração está dizendo que nós somos falhos, que nós podemos cair. Então a gente está pedindo o quê? Pela misericórdia do Senhor, para que Ele não deixe a gente cair, né? É o mesmo falar, Senhor, tem misericórdia de mim, não me deixe cair em tentação, porque a tentação existe. E ela vem, se foi para ele, se foi para o próprio Filho de Deus, não é? O diabo se apresentou a ele para tentá-lo, não vai fazer conosco? Claro que vai, não é? Mas a gente tem que estar pedindo ao Senhor que nos livre, que não nos deixe cair nessa tentação, em nome de Jesus. Amém? Queridas, nós vamos ficando por aqui. Nós fizemos somente um resumo daquilo que é a lição, mas você continue lendo com calma. Se tiver alguma coisa que queira falar, coloca lá no grupo do WhatsApp e nós podemos fazer os devidos comentários. Amém? Aqui a gente não pode tomar muito tempo, eu já passei 3 minutos do nosso tempo, tá bom? Então fique com Deus, Deus abençoe, tenha um domingo maravilhoso na presença do nosso Deus. E como eu sempre digo, capricha no almoço, tá bom? Beijo grande, amores. Até domingo que vem.